A gente ouve falar de IA generativa em todo lugar, certo? Mas para quem está numa posição de liderança, a conversa precisa ir além do hype. Hoje vamos construir um framework bem prático, sabe? Para usar essa tecnologia em ambientes corporativos sérios, onde as oportunidades são gigantes, mas os riscos também. E essa mudança de pergunta, ela é a chave de tudo. É o que separa uma estratégia de IA de sucesso de um erro que pode custar bem caro. É pensando assim que a gente encontra o valor real e, claro, consegue gerenciar os riscos. Ok, vamos mergulhar nisso. Primeiro de tudo, vamos alinhar os ponteiros aqui. Porque IA generativa no mundo corporativo, isso é muito, mas muito mais do que um simples chatbot. Pensa assim, no ambiente corporativo, o modelo de IA é só o motor do carro. Essencial, claro, mas não vai a lugar nenhum sem o chassi, os freios, o volante. A gente está falando de um sistema completo que envolve dados, um processo de orquestração e, o mais importante de tudo, governança. E aqui está o ponto fundamental, que às vezes passa batido. A IA generativa não sabe a verdade. Ela não tem essa capacidade. O que ela faz é prever a próxima palavra mais provável, quase como um autocompletar super sofisticado. E essa natureza probabilística, bom, ela tem uma consequência gigantesca. E a consequência é essa. As alucinações não são um defeito, elas são uma característica inerente do sistema. Então, em vez de tentar eliminar algo que faz parte da natureza da tecnologia, o nosso trabalho é construir sistemas que saibam lidar com isso. Essa ideia é a base de toda a arquitetura que vamos ver. Então tá, se o modelo de IA é só o motor, como seria o carro completo? Vamos dar uma olhada em como se monta um sistema de verdade, robusto e pronto para o dia a dia de uma empresa. Essa arquitetura de referência mostra exatamente como a gente isola o modelo de IA, que é a parte criativa e, vamos dizer, imprevisível. Ele nunca age sozinho. Primeiro, a gente dá para ele o contexto exato do que ele precisa. Depois, a resposta dele passa por uma camada de validação, uma lógica determinística, antes que qualquer pessoa ou outro sistema sequer veja o resultado. Esses princípios aqui, eles não são negociáveis. Para construir aplicações de GenAI que sejam seguras, confiáveis e que possam ser auditadas, principalmente em um setor regulado, não tem como fugir disso. Agora, vamos sair um pouco da teoria e aplicar tudo isso em casos de uso reais de alto valor lá do setor financeiro. O importante é não pensar nisso como um chatbot para o público geral. É uma ferramenta de altíssimo impacto para os especialistas internos, para que eles sejam mais rápidos e principalmente mais consistentes. E o impacto é impressionante. A gente está falando aqui de uma redução de, em média, 40% no tempo que se gasta nessas tarefas. Mas o segredo para chegar nesse número está em como a gente posiciona o papel desses assistentes. A IA aqui é o copiloto, não o piloto automático. Ela vai sugerir, vai acelerar o trabalho, trazer informações, mas o especialista humano está sempre no controle, sempre. É ele quem toma a decisão final e é ele quem é o responsável por ela. Construir esses sistemas é um constante jogo de equilíbrio. Cada decisão de design envolve uma troca, um trade-off importante. E raramente existe uma resposta fácil. O verdadeiro papel de um líder sênior aqui não é nem ser o maior especialista em tecnologia, mas sim ser um mestre na gestão de riscos. Por exemplo, escolher um modelo open source pode dar mais controle, mas um modelo fechado talvez ofereça mais conformidade e suporte. É esse tipo de balanço que define o sucesso ou o fracasso do projeto. E depois que o sistema está no ar? Bom, aí o desafio muda. Passa a ser uma questão de gestão de longo prazo, administrar os riscos operacionais e medir o que realmente importa para o negócio. É preciso ter um foco implacável nos resultados de negócio que são tangíveis, sabe? E fugir das chamadas métricas de vaidade, que parecem boas no papel, mas não significam nada na prática. Num setor como o financeiro, esses pontos não são só problemas técnicos. São passivos de negócio gigantescos. É por isso que é essencial ter planos de contingência, como um botão de emergência para desligar o sistema e uma supervisão humana contínua. E tudo isso nos leva ao que talvez seja a habilidade mais importante, o grande diferencial de um líder sênior nesse universo de IA generativa. É isso. A capacidade de saber a hora de pisar no freio, de identificar os casos de uso onde essa tecnologia simplesmente não se aplica, isso é muito mais valioso do que a habilidade de só construir e implementar. Vamos pegar o cálculo de capital regulatório como exemplo. Ali não tem espaço para probabilidade, a precisão tem que ser absoluta, ponto. Nesses casos, os sistemas tradicionais, baseados em regras, continuam sendo a única escolha segura e responsável.
No final das contas, a IA generativa é sim um multiplicador poderosíssimo, mas ela não substitui boa arquitetura, responsabilidade e uma gestão de risco séria. A maior habilidade de todas é a sabedoria e a coragem de conhecer e respeitar os seus limites.